Olá pessoal, tudo bom? Vamos ver como a gente usa o GitHub Actions para automatizar os testes do nosso projeto. Se vocês vierem aqui no GitHub, e aí eu estou usando aquele repositório de exemplo, quando eu venho aqui em GitHub Actions, eu consigo ver todas as ações que foram realizadas, né? Todos os workflows que foram rodados no meu projeto. Especificamente, eu estou usando essa branch chamada teste com GitHub Actions, ok? Então, eu criei uma branch específica para rodar esses actions. Eu tenho um aqui que deu sucesso e eu tenho aqui também um teste que deu erro. Tá bom? Então, vamos ver nesse repositório o que eu preciso para rodar o meu GitHub Actions, tá? Com o teste. Então, aqui, pessoal, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o projeto do Codecept, que é o framework que a gente está utilizando, configurado. Então, eu preciso de alguns arquivos específicos dele, como o Codeception YML. Além disso, eu tenho que ter algumas coisas instaladas, né? Então, eu tenho que instalar via Composer do PHP algumas bibliotecas, o próprio Codecept, alguns módulos para rodar esses testes automatizados. Então, eu preciso de ter uma série de módulos instalados também. Além disso, para eu poder rodar para o GitHub entender que eu tenho um workflow, eu preciso de criar essa pastinha aqui, GitHub/workflows. Dentro desse cara, o que eu vou ter, pessoal? Eu vou ter um arquivo chamado main.yml, que tem toda a configuração do meu teste automatizado. Então ele diz, olha, eu vou usar o Selenium com o Firefox, eu vou usar o PHP na versão tal, eu vou fazer algumas configurações no PHP para ele estar em modo de debug, para poder realmente executar os meus testes. E aí, por fim, eu vou rodar, né, instalar as dependências, depois eu vou rodar o meu teste em si. Depois disso, eu quero que ele envie os screenshots de falhas para o GitHub Actions, né? Então, ele tem uma abinha de artefatos onde eu consigo baixar essas informações, tá bom? Então, basicamente, eu tenho aqui o resultado dessas ações. Esse daqui, ele deu erro, né? Então, pela minha configuração, eu consigo acessar as informações de erro dele. Então, quando ele dá erro, por eu ter configurado aquele YML para gerar, salvar as informações, ele cria esse carinha aqui. Esse cara aqui, eu consigo baixar essas informações desse erro, né? E aí eu consigo abrir esse cara aqui no meu browser. Então aqui a gente está vendo um resultado. Eu só tenho um teste rodando, mas se eu tivesse mais, ele ia ser listado aqui. E aí eu consigo navegar nesse teste. Se vocês olharem aqui, meu teste consiste em entrar na página do IFS, digitar uma informação, clicar em pesquisa e verificar se apareceu. Então, ó, dado que ele está nessa página, e aí eu posso ir passando para o lado, ele gravou aqui, né, que ele digitou edital, que eu digitei edital. Logo depois eu cliquei em buscar, aqui é o resultado dessa busca, né? E aqui, para forçar o erro, o que eu fiz? Eu coloquei que eu deveria ver resultados em contidos, né? Então eu coloquei uma palavra que na verdade não existe. E ele disse, olha, deu erro nesta tela aqui, quando eu tentei buscar essa informação aqui que eu não encontrei. E aí com isso eu consigo realmente criar testes automáticos, onde esses testes vão rodar automaticamente no Git, e eu vou conseguir, né, de tempos em tempos, cada vez, por exemplo, que eu dou um commit nessa branch, que esse teste seja executado, tá bom? Pessoal, para fazer isso, eu coloquei o passo a passo aqui, então eu tenho que ter o Composer, rodar a instalação do Codecept, rodar a instalação dos módulos que eu preciso, né, das bibliotecas. Esse comando aqui, ele vai gerar uma versão inicial de todo o projeto do Codecept, então ele vai criar uma série de arquivos. Eu consigo rodar dessa forma aqui, e para criar um teste, eu vou precisar rodar esse comando aqui. Então, nesse caso, eu estou pedindo para ele criar um teste de aceitação. Mais uma coisa que vocês precisam alterar no teste de vocês, dentro do codecept.yml, é adicionar essa linha aqui. Por quê? Porque sem essa linha, ele não vai gravar os testes quando ele estiver rodando. E lembrando que ele só vai gravar os testes se ele estiver usando o WebDrive, tá bom? Para a gente poder adicionar, né, a gente precisa criar esse arquivo main dentro de GitHub Workflow. Você pode copiar esse arquivo que está dentro do meu projeto aqui no Git nesse link. Pessoal, além disso, do projeto básico que a gente tem lá do Codecept, quando a gente cria inicialmente, a gente precisa mudar ele para o Firefox. Então, pessoal, a gente precisa mudar aqui para o Firefox. Então, tá Chrome, a gente precisa deixar essa parte aqui Firefox. Por quê?
porque eu não consegui fazer rodar com o GitHub Actions ou Chrome. Eu só consegui fazer ele funcionar com o Firefox, tá bom? Então a gente precisa adicionar esse trecho de código aqui e trocar aqui para Firefox. E aí, pessoal, a partir do momento que você fizer o commit no repositório, ele vai disparar a execução do teste e vai rodar e vai gerar aquele relatório se deu sucesso ou se deu falha. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado.